A crise na Ucrânia começou em novembro de 2013, quando o ex-presidente Viktor Yanukovych se recusou a assinar um acordo com a União Europeia e fez um pacto com a Rússia por uma ajuda de 15 bilhões de dólares e pela redução do preço do gás. Milhares de pessoas saíram às ruas, o que resultou na queda de Yanukovych em fevereiro de 2014. O resultado foi um confronto entre ucranianos e separatistas pró-Rússia que ocasionou milhares de mortes. Em meio aos confrontos, assumiu em maio de 2014 o milionário Petro Poroshenko, que aderiu à União Europeia e apoia os ucranianos na luta contra os separatistas. Eu recebo hoje aqui o professor da Unicamp, Pedro Paulo Funari, para falar um pouco sobre a crise entre a Ucrânia e a Rússia. Bem-vindo, professor. Um prazer estar aqui, Michael. Eu acho que antes da gente começar a falar sobre a crise atual, a gente podia um pouco entrar na formação da Ucrânia. Que a Ucrânia surgiu da antiga União Soviética, como é que foi isso, quais as características ali da região? Bom, Michael, acho que podia recuar até mais, porque na verdade, ou seja, você está falando no fim da União Soviética, em 1990, mas a Rússia e a Ucrânia têm uma história milenar, digamos assim, mais ou menos 1000 anos de relação. O que seria depois a Rússia e a Ucrânia e todos esses países eslavos, eles surgiram basicamente na atual Ucrânia, Kiev, e que a partir no final do primeiro milênio da nossa era, e a partir daí, desse centro da civilização eslava em Kiev, é que surgiu depois, séculos depois, viria a surgir a Rússia. Então, num certo sentido, eu acho que isso é importante dizer, porque a própria Rússia, ela tem como ponto de origem, ela tem como local onde ela surgiu, não Moscou, muito menos Leningrado, mas o que depois viria a ser a capital da Ucrânia, que é Kiev. Então esse é o primeiro ponto. Segundo aspecto então, histórico também a dizer é que durante esse período aí medieval, em que houve uma expansão de Kiev em relação ao norte, daí chegando a Moscou e tal, e constituindo-se um novo centro lá em Moscou, por outro lado, na parte original de Kiev, do Principado de Kiev, houve influências de duas outras regiões muito importantes, que são, por um lado, a Polônia, que a Polônia ocupou uma parte grande do que seria depois a Ucrânia, e também a região mais ao sul foi sendo tomada por os turcos otomanos, inclusive a Crimeia. Então isso significa que o que nós viríamos chamar de Ucrânia é um estado, esse já da nossa época, do século XX, ele é um estado que nunca teve uma unidade, porque a sua unidade original, ela migrou para o norte e se tornou Rússia. Aquela região que era original, ela se fragmentou sobre influências diferentes, inclusive em termos religiosos também, porque ali a questão religiosa é muito importante, a ideia de que a Rússia surgiu e a Kiev surgiu como uma religião ortodoxa, vinda de Bizâncio, de Constantinopla. Quer dizer, a igreja de Constantinopla, de língua grega, é que coloniza a região, estabelece o cristianismo, inventa o alfabeto cirílico, que foi um santo da igreja ortodoxa que inventou a partir do grego, o alfabeto, traduz a Bíblia. Então, por um lado, essa civilização é ortodoxa, ligada ao mundo grego, oriental. Isso é um lado. O outro lado é, como eu disse, com a a expansão da Polônia no final da Idade Média, nós temos uma conversão de boa parte dessa região para o catolicismo. Então, há uma divisão na região do que viria a ser o que nós conhecemos hoje no século XXI como Ucrânia, em duas áreas. Uma área oriental, que foi chamada de Nova Rússia, quer dizer, Nova Rússia, e que é essa que está em litígio agora. Donbass, essa área mais a leste. Mais a leste, não a divisão norte-sul, porque existe uma divisão norte-sul, que é a parte norte da Ucrânia, ela tende a concordar mais com a União Europeia atualmente, e a parte sul mais com a Rússia, por ter uma maior concentração de russo, é isso?
Isso, na verdade não é só norte e sul, é mais leste e oeste. A parte leste, que é essa onde eu chamo de Novorossia, a leste, fazendo fronteira com a Rússia, e depois indo ao sul, a Crimeia, essa é a parte onde os russos estão presentes pelo fato de que no Império Russo, no século XIX, e depois na União Soviética, houve migração relativamente recente, bom, 200 anos, mas em suma, houve uma migração de russos. Então, eles são de língua russa, eles se sentem russos e eles estavam numa região que fazia parte de um império, que era o Império Russo. Então, eles estavam no seu próprio país. A gente consegue trazer agora um pouco mais próximo, daí mais para o fim da União Soviética, a explicação? Então, aí também dizer uma coisa, ainda antes de chegarmos ao momento atual, acho que é uma coisa importante que é a seguinte, essa parte mais ao sul, que é a Crimeia, em que os russos têm bases, desde a época da União Soviética, bom, desde o século XIX, depois com a União Soviética, tem bases militares e continuam tendo, essa região, ela historicamente foi muito conturbada, porque ela foi conquistada pelos turcos otomanos, lá no final da Idade Média, portanto tem muçulmanos nessa região. Depois, modernamente, quando os russos ocuparam por questões estratégicas, porque é uma região estratégica em relação ao Mediterrâneo, então essa região ela é uma região que não é nem ucraniana, assim, digamos, não tem uma população propriamente ucraniana, ela tem população russa recente, e tem esse ressentimento em relação aos muçulmanos, quer dizer, um complicador a mais. Agora, essa região da Crimeia, que é mais ao sul, ela foi dada, digamos assim, para a Ucrânia por Khrushchev em 1954. Khrushchev, quando ele entra no poder depois do Stalin, ele resolve dar um presente para a Ucrânia, estabelecendo que ela tinha direito a essa região, porque era um país só, a União Soviética, e ele então fez um gesto que na prática era simbólico. Bom, quando do fim da União Soviética, aí chegamos ao fim da União Soviética, em 1990, quando do fim da União Soviética, as fronteiras dos estados, dos antigos países que faziam parte da União Soviética, inclusive a Ucrânia, foram mantidos. Então a Crimeia ficou com a Ucrânia. As bases ficaram compartilhadas. Eles fizeram um acordo que a Rússia, que era o sucessor da União Soviética, continuaria com as bases. E uma outra questão que eu acho fundamental para entender essa crise é também o fato de que as armas nucleares, a Ucrânia tinha armas nucleares da União Soviética, mas tinha armas nucleares, e ela assinou um acordo com o apoio das potências ocidentais, Estados Unidos e Inglaterra e outros países ocidentais, no seguinte sentido, de que ela iria deixar de ter armamentos nucleares com a garantia de que as suas fronteiras seriam mantidas. É esse contexto que nós vamos entender a crise atual. Então a gente pode falar que o estopim de toda essa revolta foi o acordo assinado pelo ex-presidente com a Rússia. Digamos, estopim atual, que você está do ano de 2013. O que acontece? 2013, 2014. O que acontece é que vamos fazer novamente, eu acho que é importante pôr o contexto histórico. A Ucrânia, nesse período aí de 20 anos, em que se tornou um país independente, teve uma política extremamente conturbada, por diversos motivos. Corrupção, oligarquias que se tomaram donas de fábricas e tudo mais, mas máfia, né? Uma série de questões conturbadas ali. Mas uma questão de fundo era essa diferença entre uma parte significativa da população que é russa, e a parte oriental, e a parte ocidental, que é ucraniana e que está mais propensa ao Ocidente. Essa divisão sempre esteve ali. Nas eleições que foram sendo realizadas, alternava-se pender para um lado, pender para outro. Mas, de qualquer maneira, durante muito tempo, durante esses 20 anos, a coisa não foi muito grave, na medida em que não havia um estopim, não havia um contencioso. O contencioso foi esse que você está citando aí, que é o seguinte: a União Europeia, tendo a ideia de atrair esses países, inclusive especificamente a Ucrânia, para a esfera ocidental, ofereceu um tratado que não é adesão, mas era um facilitador de livre comércio com a União Europeia. A Rússia, por outro lado,
tem uma comunidade econômica com antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central. Então, você tem lá, desde a Bielorrússia, que está ao norte da Ucrânia, passando para as repúblicas turcas, dali da Turcomenistão e tal, da Ásia Central, Cazaquistão, eles tinham interesse em levar a Ucrânia para esse lado. Esse é o motivo do confronto, porque o presidente que era pró-russo, de língua russa, Yanukovych, que estava lá no poder, ele estava sofrendo pressão dos dois lados. Por um lado, boa parte das forças econômicas do país queriam aderir à União Europeia, aderir a esse acordo aí, né? Enquanto que a Rússia, pelo meio do seu presidente Putin, puxava do outro lado. Então, o que aconteceu o ponto de estopim? Foi uma série de manifestações públicas, contra o fato do presidente ter dito que não iria fazer o acordo com a União Europeia. Então houve manifestações populares muito controversas de quem que fez, por que estava sendo feito, se havia infiltração, a acusação é mútua de que os russos acusam os ocidentais de terem incentivado. E aí há uma revolução, ou um golpe de Estado. Ou foi uma tentativa de golpe? Ou realmente chegou a acontecer um golpe? Não, veja, você depôs um presidente, o presidente fugiu do país e foi para a Rússia. Então, isso é um fato. O presidente foge do país e vai para a Rússia. Isso pode ser visto como uma revolução, se você disser assim, olha, a população que estava na rua se manifestou, o presidente acuado sai do país e vai para um outro país, e inclusive mostrou na época, o público se lembrará, que mostrou a mansão do presidente, quer dizer, mostrando o enriquecimento dele, etc. Então, isso é um lado, é uma visão que a gente pode ter. Ele fugiu para a Rússia, desapareceu no sentido de que não se fala mais nele, mas está lá na Rússia. Apesar que ele sinalizou que pretende voltar para a Ucrânia agora, né? Então, mas para ele voltar, ele precisaria do apoio da Rússia, né? Agora, do ponto de vista russo, do ponto de vista russo, que eles acusam, falam, não, houve um golpe de Estado. Por quê? Porque você tem, as instituições estão feitas, o presidente tinha sido eleito, você vai para a população na rua, uma população que é representativa da parte ocidental e que realmente estava contra. Mas e o restante da população, os russos, que não eram a favor disso? E aí houve um momento muito conturbado de diversos líderes que se alternaram até que o Petro Poroshenko, que é o atual, foi eleito. Novamente, ele foi eleito sem o voto dos russos, que os russos nem participaram da eleição, essa parte oriental do país não participou. Então, a condição do conflito está dada por esta, na minha opinião de muitos analistas, está dada pela divergência entre duas esferas sociais. Os russos, de língua russa, cultura russa, do Oriente, que estão ligados à Rússia já há décadas, culturalmente, mas também economicamente, e eles, portanto, não aceitam, digamos assim, essa solução que foi dada. E o outro lado ocidental, os que falam mais ucraniano e que tem, inclusive, como eu já disse, divergência religiosa, porque alguns deles têm, como eu disse, até católicos são, de qualquer maneira não são ligados necessariamente à Igreja Ortodoxa Russa, significa que você tem uma divisão aí que eu diria que é o grande problema, quer dizer, é uma coisa quase que insolúvel, porque há divergências, essas divergências, acusações mútuas, normalmente se fala que a Rússia ela tomou uma atitude muito radical, mas independente de sermos se for radical ou não, é importante lembrar que há uma disparidade de interesses envolvidos. A gente pode voltar falando disso no próximo bloco do programa. O Ponto de Vista discute hoje a crise entre a Rússia e a Ucrânia e volta daqui a pouco. Voltamos com o Ponto de Vista falando sobre a crise entre a Ucrânia e a Rússia, hoje aqui com o professor de História da Unicamp, Pedro Paulo Funari. Professor, o senhor vinha falando sobre, agora a gente já chegando mais nesse conflito atual, qual que é a importância da Ucrânia na região? Ela é estratégica para a Rússia
tem intenção de conquistar de novo aquele território? Como é que é? Então, justamente, eu acho que esse é o ponto central dessa crise, porque do ponto de vista da Rússia, é uma região estratégica fundamental. Por quê? Por dois motivos. Em primeiro lugar, que há uma região oriental que não só tem população russa, como tem indústrias historicamente ligadas à Rússia. E tem também, mesmo o restante do território da Ucrânia, é um produtor de produtos agrícolas, em particular de trigo e outros produtos, que são, digamos assim, uma área estratégica para a Rússia. Quer dizer, e uma coisa importante também, que eu já havia mencionado, a questão da Crimeia. Quer dizer, há uma saída para o Mediterrâneo, há uma questão estratégica militar, que é essencial do ponto de vista russo, que é você ter um acesso ao Ocidente, ao mundo ocidental, ao Mediterrâneo, via esta região. Que existe até uma frota marítima histórica ali na região. Exatamente. Desde os czares, no século XIX, depois na União Soviética e depois continuou. Então, do ponto de vista russo, é uma área de extrema importância e interesse. Do ponto de vista ocidental, eu diria que é o contrário. Não há interesse. Quer dizer, esse é o ponto, porque do ponto de vista ocidental, é uma região periférica. Então, ao contrário dos outros países que entraram para a União Europeia ou para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar, então nós temos lá os países como a Letônia, Estônia, Lituânia, que estão lá ao norte, entraram para esses dois órgãos, a Polônia, então são estratégicos. Mas nem a questão do gás natural importa? Do ponto de vista ocidental? Eu diria que secundariamente, porque, lógico, o gás passa por ali, mas ele passa por outras regiões também. E outra coisa, o Ocidente, principalmente a Alemanha, a Itália e a Grécia, são países que têm fornecimento de gás da Rússia muito alto, percentagem muito alta. Então, independente de Ucrânia, a relação entre esses países e a Rússia, por causa do gás, é inevitável. Então eu acho que isso não vai mudar, né? Agora, então, do ponto de vista ocidental, a Ucrânia está na periferia. Segundo, a Ucrânia é um país pobre. Bom, se fala, tem outros que foram pobres também, como por exemplo a Bulgária, que também é um país pobre. Mas no caso da Ucrânia, atualmente, nessa crise atual, uma das questões é a quantidade de pouco dinheiro, poucas reservas que o país tem, crise econômica que ele vem sofrendo já há alguns anos, inclusive para comprar o gás russo. Então, do ponto de vista da Europa, envolve colocar bilhões de euros, num momento em que a União Europeia está, inclusive, uma suposta recessão. Suposta recessão, está sufocando a Grécia, justamente porque é um país de 10 milhões, portanto, bem menor do que a Ucrânia, com suas dezenas de milhões de habitantes. Quer dizer, então, se para a Grécia é difícil você dar dinheiro, do ponto de vista alemão, do ponto de vista ocidental, né, das potências, da onde viria esse dinheiro para salvar a Ucrânia? Então, eu acho que esse é um ponto importante no seguinte sentido, de que há uma assimetria de interesses. Quer dizer, do ponto de vista ocidental, isso tudo assim, eles estão tentando pôr panos quentes, porque isso não é um prioritário. E a Rússia, ao contrário, isso é muito importante. O exemplo que a gente pode dar disso que eu estou dizendo na prática. Quando a Rússia anexou unilateralmente a Crimeia, que é um gesto que rompe o acordo que foi feito com a Ucrânia, que tinha apoiada pelos ocidentais, rompe com a ideia fundamental no mundo da diplomacia de que você não pode anexar território de outros países pela força. Quer dizer, esses são critérios assim... Então, não foi esse o erro russo de anexar e já enviar tropas e já municiar todos os pró-russos dentro da Ucrânia? Eu não sei se... Eu acho que mais do que erro, eu diria o contrário. Pelo seguinte, por isso que eu estou dizendo a você. Quando a Rússia anexa a Crimeia, qual é a reação ocidental? É da boca para fora. É dizer assim, bom, isso está errado, nós vamos aplicar sanções, mas nada muito forte. A sinalização, ele toma uma atitude forte
e os países ocidentais e a Europa, mostra o quê? Para nós isso é secundário. Eu acho que esse momento é revelador de uma situação estrutural, é isso que eu estou dizendo. Eu não acho que seja porque... Mas isso também não é histórico, porque sempre houve um maior confronto ideológico até entre Estados Unidos e Rússia. Isso a gente veio desde a Guerra Fria e continuou após o fim da Guerra Fria. Não é meio histórico isso da Europa como um todo, ela ficar meio a par da questão russa? Não, com certeza, com certeza você tem razão, mas eu quero dizer o seguinte, mesmo os Estados Unidos, que também estão de maneira indireta envolvidos nisso, tão poucos os Estados Unidos fizeram a não ser essa medida simbólica. Vamos estabelecer umas sanções, e sanções aos oligarcas, quer dizer, não é nem sanção muito forte, uma sanção aos oligarcas, né? Questões de dizer que não vão conseguir fazer investimento, quer dizer, nada muito forte. Mas eu digo que isso, por isso que eu estou dizendo a você é o seguinte, eu acho que isso é revelador da pouca importância que isso tem do ponto de vista ocidental e da muita importância que é para a Rússia. Daí é que nós entendemos, bom, tomada a Crimeia sem resistência, a atitude seguinte do Putin é lógica, que é essa, bom, nós vamos então armar ou fazer tropas irregulares, porque não são tropas russas regulares, não se sabe o que são, mas o fato é que não é uma intervenção direta, nós vamos armar, porque isso aí nós já vimos que ninguém vai se arriscar sua pele por isso aí. E é o que está acontecendo. No fundo, esses acordos, já foram feitos 2 acordos com a Rússia, a respeito de cessar fogo, retirar tropas. O último é o de 15 de fevereiro. Isso. Esse último, que é o que está em vigor e que... também não foi cumprido. Exatamente, mas o que acontece? Manutenção. O que se está claro no próprio acordo que foi feito, em que a Alemanha foi a protagonista principal, né? É assim, é uma retirada ocidental. Quer dizer, bom, espera um pouco, vocês vão ficar com a Nova-Rússia, com essa parte oriental. É isso que é mais ou menos isso que foi acordado. E vamos deixar o resto do país, digamos, sob influência ocidental com esse governo do Poroshenko. Dúvida que os analistas têm. Primeiro, é se a Rússia se contenta com isso. Porque se a estratégia deu certo na Crimeia, está dando certo agora na Nova-Rússia, será que eles não vão tentar... Essa Nova-Rússia é aquela parte de Donetsk? Do Donbass, exato, Donetsk, que é chamada de Donbass, que é cuja cidade principal é Donetsk. Então, quer dizer, se deu certo, pergunta que se faz a Rússia não vai querer fazer uma desestabilização desse governo pró-ocidental, do Poroshenko? Ou ela vai se contentar com o interesse estratégico que é ligar a Rússia à Crimeia por terra e uma anexar informalmente, não formalmente. Ou seja, não ocorreria uma divisão oficial da Ucrânia. Exatamente. Essa é uma estratégia possível da Rússia. A outra estratégia possível, que seria, do ponto de vista ocidental, bem pior, seria continuar a desestabilizar a Ucrânia. Por quê? Porque mesmo na parte ocidental que eu quero dizer, todo o restante do país, que é a maior parte, a população ainda lá tem população russa, mesmo na parte mais ocidental. Então, em que medida ele não teria interesse em continuar criando instabilidade na Ucrânia, para que a Ucrânia chegasse à conclusão de que a escolha que foi feita lá de fazer acordo com a União Europeia dá um gasto tremendo e ainda perde o país. Perde parte do país. Porque esse é o aspecto que também a gente tem que levar em conta, é o seguinte, o nacionalismo ucraniano. Quer dizer, porque essa parte oriental, no qual é habitada por russos, houve nessa crise um momento, no ano passado, 2014, em que inclusive o governo ucraniano de revolucionário, desses que depuseram o presidente Yanukovych, eles propuseram que a única língua obrigatória fosse o ucraniano. Então, você veja, isso é uma medida claramente provocatória. Quer dizer, você, sabendo que a população de uma parte grande do país fala outro idioma. Sem contar que a gente não podemos esquecer que quase todos os ucranianos falam russo. Mas não todos os russos falam ucraniano. Não, e ao contrário, o russo praticamente nenhum fala ucraniano. Porque, primeiro, faziam parte de um país só, a língua que eles aprendiam na escola era o russo,
As línguas são parecidas, é mais ou menos como o português e o espanhol, então, portanto... consegue se entender. Consegue se entender, só que uma é uma língua da cultura, a língua da Pushkin, do russo, quer dizer, é uma língua universal, etc., a língua da ONU, em suma. E a outra é como se fosse um dialeto. Professor, só para a gente encerrar essa parte, essa instabilidade que permanece, a Rússia, os pró-russos não retirando todo o armamento, continuando o conflito, não respeitando o cessar-fogo, isso não pode ser um pretexto para a Rússia conquistar outros territórios em outros países ali da região, que já pertenceram a ela? Isso, então, isso é uma coisa que é controversa, porque alguns analistas dizem, que justamente isso que você está dizendo, que se isso está dando certo na Ucrânia, os russos podem usar o mesmo argumento em relação à Estônia, Letônia e Lituânia, que são países que são membros da União Europeia e da NATO, da OTAN. É possível, mas outros analistas dizem, e eu estou mais propenso a concordar com eles, que são situações muito diferentes. Quer dizer, a Rússia aceitou, de fato, e de direito, mas de fato também, que esses países fizessem parte da União Europeia e da OTAN. Então, quer dizer, romper isso seria, aí sim, ameaçar a guerra. Se eles, não vamos aceitar, vamos fomentar essa população russa nesses países e vamos querer que esses países saiam da OTAN e da União Europeia. Eu não creio nisso. Eu acho que são situações muito diferentes. A Ucrânia é uma região estratégica para a Rússia e secundária para a Europa. Os outros não. A gente volta daqui a pouco falando disso. O ponto de vista de hoje trata sobre a crise entre a Ucrânia e a Rússia. A gente volta já já. Voltamos falando sobre a crise entre a Ucrânia e a Rússia. Professor, o senhor vinha falando que a Ucrânia ela não é tão importante assim para o Ocidente e que ali seria uma situação mais local da Rússia querer um acesso ao mar através da Crimeia. Então a gente pode descartar a hipótese de que a Rússia está querendo ter um novo poder, uma nova hegemonia no mundo, voltar a dividir o mundo como era na época da Guerra Fria, como todo mundo está acostumado a falar. Exatamente. Eu creio que os estudiosos são quase que unânimes em dizer que a Rússia não representa uma reedição da União Soviética, porque não há mais a contraposição ideológica entre capitalismo e comunismo. Portanto, a Rússia tampouco tem preocupação de financiar partidos em outros países, movimentos revolucionários, tudo isso que caracterizava a época da União Soviética. Portanto, eu não vejo que a Rússia esteja nessa direção. Ao contrário, ela hoje em dia, nesses 20 anos, mais de 20 anos de fim da União Soviética, a Rússia tem relações comerciais muito intensas com o Ocidente, é um país capitalista, embora oligárquico, quer dizer, controle por alguns oligarcas, mas é um país capitalista. Os seus milionários têm mansões em Londres, em outros países, mas em outros lugares, mas em Londres o dinheiro está em bancos ocidentais, não só do governo russo, mas desses ricos aí. Então, não vejo que haja uma contraposição estratégica. Por isso mesmo que me parece que não é uma coisa que ameace a paz mundial, que possa gerar uma guerra de maiores proporções. E já estamos vendo isso agora, na medida em que os russos vão fazendo isso tudo e o máximo que acontece são esses nacionalistas ucranianos irem perdendo terreno, não vejo como sendo uma ameaça concreta para além da região. O Putin, ele tem essa cabeça mais capitalista ou ele é mais conservador, mais alinhado com os pensamentos da antiga União Soviética? Não, com certeza ele foi da KGB, do Serviço Secreto, e ele já diversas vezes falou que o fim da União Soviética foi uma perda na história, mas isso é o lado estratégico. Outra questão que não me parece ser o caso é que o Putin seja anticapitalista. Ao contrário, porque justamente aqui nós vamos uma aliança que esse pessoal vindo da KGB fez com os setores oligárquicos, contanto que esses setores oligárquicos estejam em boa sintonia com o Estado.
Então, não vejo tampouco que a Rússia esteja, digamos, numa política estatizante, a não ser em situações muito concretas em que um oligarca se opõe, como já ocorreu, aí eles prendem e aí talvez eventualmente estatize a companhia de óleo e tal, mas no geral não. Outro ponto que a gente tem é que os líderes religiosos da Ucrânia, eles cogitaram pedir a ajuda do Papa para conter ali os conflitos locais. Então a gente volta que a questão realmente forte ali na Ucrânia é a religião. Como é que fica isso? Se o Papa realmente decidir interferir, o senhor acha que pode piorar a situação, pode resolver? Bom, no caso, é importante dizer o seguinte, que são todos cristãos, teoricamente, quer dizer, há muçulmanos também, mas poucos. Então, maioria cristã. Isso, teoricamente, favorece um acordo e que o Papa possa fazer alguma intervenção. Mas, historicamente, houve uma disputa entre as igrejas ali, porque a igreja católica, da onde está o Papa, ela teve influência via Rússia e via Império Austro-Húngaro, então do Ocidente teve essa influência histórica, e ainda existem ordens religiosas lá católicas, mas a maioria são nos dois outros campos, são dos ortodoxos diretamente ligados ao Patriarcado de Moscou ou ao Patriarcado de Kiev. Então, eu acho assim, que uma mediação do Papa poderia ser feita, porque existe um campo comum. O campo comum é esse campo do cristianismo e tal. Eu creio também que há interesses em apaziguar, no qual o Papa, o Patriarca de Moscou e os outros patriarcas da Igreja Oriental podem estar interessados em justamente diminuir esse conflito. Eu acho que seria possível e bem-vindo. Agora, a única coisa é que justamente o que acontece é que entre o Patriarcado de Moscou e a Igreja Católica existe um certo uma rixa. Por isso que o Papa nunca pôde fazer uma visita lá, porque o que acontece? Na Rússia, propriamente, existem minorias católicas, principalmente poloneses. E até aí não tem problema. Poloneses católicos, russos ortodoxos, mesmo que estejam dentro da Rússia. Qual é o problema? O problema é que a Igreja Ortodoxa não aceita que haja missionários. Tente se converter pessoas que... Dentro da Rússia. Exatamente. Então, nesse ponto, eu acho que... Eu não sei quanto que o Papa teria... Então, seria realmente efetivo. Teria o mesmo poder de uma mediação, por exemplo, dos órgãos internacionais. Não. Eu acho que aí seria mais um ponto de vista cultural, de um ponto de vista humanitário, mais simbólico. Que seria justamente... Se você consegue que esses líderes religiosos proponham algo em direção mais pacífico, é lógico que isso pode contribuir para uma solução. Mas eu acho que isso é mais do campo mesmo simbólico. Eu não sei se o Papa, justamente por essa questão que eu disse com relação à Igreja Ortodoxa Russa, principalmente, que nunca a Igreja Católica e a Ortodoxa Russa conseguiram estabelecer uma paz por causa dessa questão da conversão. Que do ponto de vista ortodoxo não, porque os ortodoxos não tentam converter os católicos, mas existe missionários católicos e aí entra essa questão. Para a gente encerrar, qual que é a previsão do senhor? Até quando o senhor acha que esse conflito vai se estender? Quais podem ser as consequências dele a partir de agora? Bom, como historiador, sempre lembro que explicar o passado é fácil. Agora, projetar o futuro são para os economistas que costumam errar, né? Mas, como você me faz essa pergunta, eu acho que assim, a tendência, me parece, ser a de diminuir o conflito e consolidar essa divisão geográfica que eu mencionei. Porque algo que é historicamente lógico. Eu não creio que haja uma mudança de fronteiras, ou seja, que haja uma mudança de direito na situação, mas que a situação de fato continue. A dúvida que se põe, que eu havia mencionado, é a estratégia da Rússia. Em que medida a Rússia se contenta com isso, e eu acho que ela se contenta com isso, ou, como alguns estudiosos temem, que ela esteja, não se contente, como ela queira desestabilizar a Ucrânia, para fazer, não
para que, a não ser para o fato de que quer que a Ucrânia volte atrás. Não, nós, como país, nós nos integramos ao âmbito russo. Mas eu não sei, não me parece que a Rússia... Não seria uma conquista territorial, mas sim mais uma conquista ideológica. Seria Com isso? certeza, não é uma conquista territorial que interessa aos russos. O que interessa é que essa região não entre no âmbito ocidental e que ela tenha controle, inclusive físico, da parte oriental e tenha boas relações com a Ucrânia. Isso, como não tem boas relações com a Ucrânia, governo nacionalista, como eu já disse, eu acho que a situação de instabilidade continua. Tá. Agora, eu não creio que a estratégia russa seja de levar essa desestabilização da Ucrânia a ferro e fogo. Eu acho que ele se contenta com a parte oriental. Tá já, professor, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Esse foi o Ponto de Vista, que discutiu sobre a crise da Ucrânia com a Rússia. A gente volta no próximo programa.